foi? A gente chegou finalmente a Romanos 5. Eu vou ler 5 versículos e acho que vou conseguir ser breve. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Para quê? Isso, como tudo que a gente várias vezes já falou aqui, é muito louco. Como é que eu vou me gloriar nas tribulações? Mas é preciso a gente ver o contexto, não só o contexto bíblico, mas o contexto da carta, para Paulo ter chegado aqui. E nós já fizemos toda uma reflexão, desde o capítulo 1 a gente vem vendo como Paulo, didaticamente, minuciosamente, com cuidado assim, minucioso, um cuidado detalhado, vem mostrando para a gente como a salvação é pela graça, é pela fé, por intermédio de Jesus Cristo. E mais, Paulo mostra que sempre foi assim. Mesmo no tempo que a gente chama de Velho Testamento, mesmo no tempo antes da vinda de Jesus como homem, já era pela fé. E a gente viu isso muito claramente no capítulo 3 e 4, nos capítulos 3 e 4 de Romanos. Então, depois que Paulo, ele estabelece bem que tipo de fé, é tremendo. Cada partezinha que a gente foi lendo, Paulo vem desenhando com uma clareza, nos envolve, me envolve de uma tal maneira que eu sempre achei a carta de Romanos algo fabuloso, sempre me tocou profundamente, e agora então eu estou mais envolvida e mais apaixonada ainda por essa carta e pelo Espírito que a colocou no coração de Paulo. Então agora Paulo diz, olha, depois da gente ver como cada coisa se dá, a salvação pela fé, por que não é por obras, sempre foi pela fé. Ele vem dizendo agora o que essa salvação, essa religação, essa vida de intimidade com Deus produz em nós. Até agora a gente estava vendo como, agora a gente vai ver, Paulo vai falar o que isso produz na nossa vida, o que isso produz de diferencial. Na nossa última conversa, a gente falou que a fé que agrada a Deus, a gente especificou bem que fé era essa, ela nos dá um selo, Deus nos sela. E esse selo hoje fica no coração, a gente falou sobre isso. E a gente falou que por ficar no coração não é algo externo, exterior, é algo dentro de nós, o selo está aqui dentro. Não precisa que todo mundo veja o selo, eu não tenho que andar com uma bandeirinha na mão para dizer para as pessoas que eu sou de Jesus, que eu tenho intimidade com Ele. Esse selo, essa bandeirinha, está no meu coração. E isso vai vazar pela minha intimidade com Ele. As coisas se fazem novas, a minha vida se faz nova, a minha conduta, o modo de pensar, os valores, tudo se faz novo. E uma das maneiras disso vazar é isso aqui que a gente está lendo. Ele diz, olha, se você está justificado diante de Deus
mediante a fé em Jesus Cristo, reconhecendo que é pela graça, é um favor. Deus te dá um favor, te dá um presente. Ele te dá um presente gratuitamente. Você não tem mérito. Ele te dá esse presente porque você ouviu a voz dele e deu ouvidos à voz dele, que são duas coisas: ouvir e dar ouvidos. Você pode ouvir e não dar ouvido nenhum. Nesse momento, você é justificado diante de Deus, porque o escrito de dívida, a gente já falou muito sobre isso, é cancelado, você está justificado, portanto você tem essa intimidade com Deus. E essa justificação te traz paz com Deus, te traz intimidade com Deus, que é o que a gente está falando até agora. E diz o seguinte: isso vai te dar uma nova vida, vai te dar um novo pique, um novo norte, porque agora nós nos gloriamos em Deus, em conhecê-lo e continuar conhecendo. Aí ele diz: por Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, a graça de ter comunhão com Deus, na qual nós estamos firmes. Nós não vamos abrir mão disso em hipótese alguma. Se a palavra diz que nem os loucos errarão o caminho, eu posso dizer: só os loucos abrirão mão dessa graça, dessa intimidade. Mas aí já é um outro tipo de loucura, né? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu prefiro trocar esperança por convicção. E gloriamo-nos na convicção da glória de Deus. Por que eu prefiro trocar essa palavra? Porque esperança, no uso comum, rotineiro, fica muito assim: eu tenho esperança de que um dia eu vou ganhar, sei lá, Mega Sena, Loto, Loteria Esportiva, eu não sei os nomes, mas a pessoa que diz isso, ela sabe que ela não vai ganhar, mas ela não tem esperança. Vou fazer uma fezinha. Isso não é fezinha não, isso é boberice mesmo. Vai gastar a tua grana num jogo de azar. Mas a esperança, que é o que eu quero falar, é uma coisa assim muito vaga. Eu tenho esperança, é uma coisa muito abstrata. Tenho esperança da glória de Deus. Quem sabe, talvez, um dia. Não, nós nos gloriamos na convicção da glória de Deus. E eu sempre enfatizo: não é lá um dia, quem sabe, talvez, depois que esse corpo aqui perecível morrer, não. É hoje, é agora, é no dia que se chama hoje. No dia que se chama hoje, se eu ouvir, discernir, der ouvidos, eu passo a me gloriar na convicção da glória de Deus. Glória de Deus que vem habitar em mim, que vem agir na minha vida, que vem transformar a minha vida, que vem me fazer nascer de novo. Então eu me glorio na convicção da glória de Deus, da glória de Deus presente na minha vida, em todas e em quaisquer situações. E aí, olha só, esse enfoque que a gente está dando, trazendo todo de novo, assim, mais ou menos, né, fazendo um levantamento mais ou menos do que Paulo vinha falando antes, e esse novo enfoque do que seja me gloriar na esperança da glória de Deus, já começa a melhorar o que vai ser dito agora. Porque aí ele diz: não só me glorio na esperança da glória de Deus, eu me glorio também nas próprias tribulações. O cara pirou. Mas não é piração. Por que agora eu posso me gloriar nas tribulações? Porque eu sei que nas tribulações a glória de Deus, com a qual eu fui selada, quando eu criei, aquela fé que agrada a Deus, que a gente tem tratado
nas outras colocações, nos outros capítulos. Agora, a glória de Deus vai agir nessa tribulação. Como é que a glória de Deus vai agir nessa tribulação? Me livrando da tribulação? Pode até ser. Deus age como quer, mas independente dele me livrar da tribulação, na tribulação ele vai trabalhar no meu caráter. Ele vai trabalhar na minha vida, nos meus valores, nos meus pensamentos, nas minhas regiões celestiais. Ele vai trabalhar, vai imprimir em mim um novo, como é que se diz? Uma nova percepção, um novo raciocínio, mas um novo entendimento, uma nova postura de vida. E é aí que começa a vazar aquilo que a gente falou lá atrás. O selo vai começar a vazar. Que, puxa, quando ela passava uma tribulação, ficava de cama deprimida, se trancava no quarto no escuro e agora ela está numa tribulação muito maior do que as anteriores e está feliz da vida. O que está vendo com essa mulher? Enlouqueceu, glória a Deus, enlouqueci para Jesus. Por quê? Porque eu sei que nessa tribulação a glória de Deus está se manifestando. Não só nessa visão imediatista e umbilical, né, de olhar para o meu próprio ventre e dizer, Deus vai me livrar. E aí, eu não só vai me tirar da tribulação, como agora eu vou ser a rainha da cocada preta. Não é isso. Nessa tribulação, o Senhor vai trabalhar no meu coração a favor de muitos. Não é a favor de mim, é a favor de muitos, porque Ele transformando a minha vida, muita gente vai ser abençoada. Puxa, Denise não é mais assim, Denise não é mais assada, Denise não é mais daquele jeito. Então as pessoas estão sendo abençoadas. O enfoque de Deus é outro, Ele não vê como a gente vê. Eu me glorio na tribulação porque a glória dEle vai se manifestar me dando sustento, me dando capacitação para vivenciar aquela situação com um novo enfoque, com uma nova perspectiva e com novos objetivos. Agora eu não vou pedir, vai lá e quebra a perna dele, Senhor. Eu não posso ir lá, mas tu vai lá e quebra a perna dele. Rebenta ele. Não, agora eu vou orar, Senhor, tem misericórdia do meu perseguidor. Não deixa, Senhor, porque isso é um laço para o diabo engolir a vida dele. Não deixa, Pai. Abre o entendimento dele para ele ver a tua glória. Caramba, você não queria pegar o cara no tapa? Agora tu está orando para nem o diabo encostar nele? Não, Senhor, não deixa o diabo encostar nele. Pelo contrário, joga o diabo para longe, tira o diabo do caminho dele. Então, na tribulação, Deus vai trabalhar 1000 coisas em mim, através de mim, a meu favor e a favor daqueles que estão em volta. Por isso, eu me glorio. Porque eu gosto da tribulação? Não, irmão. Eu não sou maluca, eu não sou sádica. Eu não sou masoquista, não tenho prazer em bater em ninguém, nem em apanhar de ninguém. É só porque eu sei que quando Deus trabalha, quando a glória de Deus trabalha, redunda em vida. E vida em abundância. É vida para mim, é vida para aqueles que estão em volta, é vida. Então, aí a coisa começa a mudar de figura. Por quê? Para que você quer comunhão com Deus? Para que você quer orar? Para que você quer ir à igreja? Não, porque aí eu não vou ter problemas. Venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e nunca mais vai ter uma dorzinha de cabeça. Qualquer que seja o sentido da dor de cabeça. Não é verdade. Jesus não falou isso. Não falou que eu vou ficar milionária. Meus profetas, meus discípulos, meus apóstolos, ninguém ficou milionário. Se Deus abençoa com fartura alguém, com dinheiro, é porque Ele quer que você pegue esse dinheiro
e abençoe outras vidas. Eu não estou falando de entregar o dízimo, nem de entregar dinheiro para pastor. Eu estou falando de você abençoar vidas. Você socorrer vidas. Tem muita gente passando necessidade. E você vai manifestar a glória do Senhor dando pão, dando uma cama. Teu irmão tá sem ter onde morar, tu banca o aluguel do cara. É claro que é um período, porque o irmão vai se levantar, mas ele vai se levantar porque a glória de Deus se manifestou na tua vida. Em termos de grana, em termos de dinheiro, não é para você comprar um carrão do ano e todo ano ficar mudando de carro, para botar no... Como tem crente avarento, tem gente que está escondendo dinheiro quase que debaixo da cama. O cara esconde. Se pedir na tua alma hoje, para quem o que tu está acumulando, para quem será? Então, na tribulação, o Senhor vai trabalhar em mim, nos que estão em volta, vai transformar a minha vida, vai abençoar os que estão em volta, em mim e em você. Ou só eu que tenho tribulação? Tomara até que seja. Tomara até que seja. Eu espero que você não tenha. Mas isso não é bíblico. Então ele diz assim: então eu me glorio na convicção de que a presença de Deus, ou seja, de que a glória de Deus está em mim, está na minha vida. E em todas as coisas que acontecem, a glória de Deus, a presença de Deus está trabalhando a meu favor e a favor, principalmente, quando eu digo a meu favor, é a favor da obra dele na minha vida. Para que o nome dele seja glorificado. Então eu me glorio na graça pela qual eu fui salva, eu me glorio na presença de Deus, na glória de Deus na minha vida, eu me glorio, eu e você, com certeza. Nós nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação é um meio de Deus derramar bênção sem medida. Aí ele diz, sabendo que a tribulação vai produzir perseverança. A perseverança vai produzir esperança. Ora, por que a tribulação produz perseverança? Ela produz perseverança porque naquele tempo que eu estou ali na tribulação, é a hora que a tua fé é provada para ver se você vai ficar firme. Que tem gente, não precisa bater um pé de vento não. Uma brisazinha bate, molenga tudo. Conhece a história dos 3 porquinhos? Tu tem que perseverar. Eu me glorio da presença de Deus na tribulação. Por isso eu persevero. Por isso eu continuo firme na rocha. A casinha que não caiu com vendaval foi a casinha que estava construída corretamente. As casinhas que a gente dá um jeito, a fé não é de jeitinho, ela tem um jeito. A gente já conversou nisso no capítulo 4. Sobre isso no capítulo 4. Então, a tribulação, ela vai me produzir perseverança, porque eu fico firme na graça, eu fico firme na convicção da presença do Senhor, apesar de estar ventando, apesar de ter um maremoto, um terremoto, apesar de sofrer injúria, apesar de estarem me roubando coisas, me roubando alegrias. Por quê? Porque eu sei que o meu Senhor, que o meu Pai está trabalhando nessa situação para bem de muitos. Por isso eu persevero. Então a tribulação produz perseverança. Que você perseverar quando tudo está tudo bem, não é perseverar. Perseverar quer dizer que tem uma resistência. Você continua andando.
No dia que você encontra resistência, ou você volta, ou você diz, não, eu vou continuar caminhando. Deus vai me capacitar. Ele falou que é para andar por aqui, eu vou por aqui. Aí ele continua e diz, ora, essa perseverança vai produzir experiência. Experiência de quê? Eu vou comer mais de Deus. Lembra que Jesus falou? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo? Eu vou comer mais, porque estou no meio de uma tribulação. O vento está soprando. Para ficar firme, eu preciso me alimentar. Tem que comer. Quem é que vai para a guerra sem comer? Quem é que vai trabalhar sem comer? Infelizmente, muita gente vai trabalhar sem comer. É a graça de Deus maravilhosa que sustenta milhões de pessoas no planeta que vão trabalhar, que encaram um dia inteiro sem comer e às vezes sem nem beber água. Só a misericórdia infinita de Deus, é por isso que eu amo esse Deus, porque supera todo entendimento, sustenta um povo trabalhador, um povo guerreiro, mulheres com filhos pequenos, uma miséria desgraçada. E aí eu vou fazer um parênteses, porque você está perguntando, por que então Deus permite essa miséria desgraçada? Você não pensou? Fala a verdade, você não pensou aí? Então vamos fazer um parênteses aqui no capítulo 5. Sabe por que Deus permite essa miséria? Ele não permite, não. Nós já falamos isso lá no comecinho do livro de Romanos. E já falamos lá no estudo de Hebreus. São postos dois caminhos. A vida e a morte. Qual você vai escolher? Aí lá em Deuteronômio 28 ele fala, o caminho de vida é assim, assim, assim. Você vai ter abundância, você vai ter paz, você vai ter saúde, você vai ter alegria. E o caminho da morte é assado, assado, assado. Vai faltar tudo. É problema em cima de problema. Os problemas virão atrás de você e vão te acertar. Qual é o caminho que você vai escolher? Aí ele ainda fala, no capítulo 30, ele fala, olha, escolhe, pois, o caminho da vida. Escolhe, pois, o caminho da vida. Mas as pessoas escolhem o caminho da morte. Vão adorar outros deuses, vão sacrificar bichos, vão sacrificar os próprios filhos, vão para cemitério comer resto de defunto. E tem muito doutor, médico, gente formada que está lá no cemitério comendo víscera de gente, enchendo a boca de bicho, de verme. Mas para essas pessoas, por isso que eu estou dizendo, é muita misericórdia. Porque o Senhor diz, se essas pessoas me clamarem, se converterem nos seus caminhos, eu sararei a sua terra. E como tem alguém que vem para roubar, matar e destruir, as pessoas vivem nessa situação. Aí o Senhor diz, mas Ele sustenta. Gente que com come há não sei quanto tempo, Ele está sustentando no sobrenatural. Para que elas tenham tempo, para que elas vejam em algum momento, em alguma coisa, numa palavra que Ele diga, porque Ele fala. Ele se revela, Ele se mostra. É graça, é amor. Por amor, para a salvação. Então, voltando ao texto de Romanos 5, vai produzir a glória de Deus na minha vida, vai fazer eu ter paz com Deus, estou justificada com Ele. Aí eu me glorio na presença dEle, me glorio nas tribulações. A tribulação gera perseverança, a perseverança gera experiência, que era o que a gente estava falando. Você vai ter que comer a carne e o sangue de Jesus. Tem que comer para ficar firme.
Que a casa que está construída na rocha não é a casa de telhadinho, de parede, de concreto, de madeira lá nos Estados Unidos. Não, aqui, ó. Aí bateu o vento que for, o maremoto que for, fica ali. Mas essas experiências, esse comer Deus, comer de Deus, vai fazendo você crescer. Agora as coisas não te assombram, porque você já experimentou. Tem que comer para sentir o gosto. Você vai experimentar e vai dizer, não, eu já conheço. Já conheço o paladar, já conheço o livramento, já conheço o agir, já conheço a misericórdia. E essa experiência produz esperança. Por isso que eu disse que eu gosto de trocar a palavra esperança, que é usada rotineiramente, corriqueiramente de um jeito, eu gosto de trocar por convicção. Ora, isso vai me gerar uma convicção tremenda da glória de Deus na minha vida, do amor dele na minha vida, da presença dele na minha vida. Ele diz, tu vai entrar no fogo e não vai te queimar, tu vai passar pelas águas e não vai te afogar, ainda que morra, ressuscita. Que aquele que crê em mim, eu intervenho, eu vou trabalhar, operar maravilhas para que meu nome seja glorificado na vida dela, ela tenha alegria, essa alegria, e muitos sejam alcançados. Porque Deus trabalha na nossa vida para quê? Para que outras pessoas também sejam alcançadas, ou ele só ama a mim, só você. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento de Jesus. E agora o mais legal é esse último versículo que eu deixei por último, porque ele diz, ora, a esperança, a convicção, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. A convicção que você tem desse fruto, dessa experiência, dessa perseverança, ela não confunde. Pelo contrário, você vai crescendo em intimidade, você vai crescendo em discernimento. E você não confunde. Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Nos otorgado quando? Quando selou, quando a gente creu. Lembra que a gente falou que a fé tem um selo? Então, querido, e aqui a gente vai entrar depois, vai continuar o capítulo 5, acho que a gente vai ler todo, porque é muito especial o capítulo 5, aliás, o 5, 6, 7, 8. A gente vai pegar esse pedacinho para seguir, mas é muito importante que fique frisado isso na nossa vida. Que essa comunhão com Deus, quando a gente fala de salvação, para ser salvo, salvação, que salvação? Salvo de quê? Um dia, quem sabe? Então, vamos deixar para o último minuto. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos essa opção. Deixa para o último minuto, quem sabe? Se você tiver lúcido, se tiver o último minuto, se você tiver consciente, puder deixar a escolha para lá, tudo bem, tá valendo. Deus não vai botar você de fora por causa disso. Mas você está deixando de comer o melhor dessa terra. Porque isso que eu descrevi para você aqui é o melhor dessa terra. Porque tribulação, querido, você vai ter. O sol e a chuva nascem para todo mundo. Quando tem a seca lá no Nordeste, que a gente escuta tanto falar, e agora São Paulo está lá, os reservatórios estão lá completamente. É triste ver aquele reservatório, aqueles blocos de terra assim, seco, aquela coisa árida que te remete ao Nordeste, te dá uma tristeza no coração, faz a gente chorar mais ainda. Quando o reservatório está vazio, é para todo mundo. Embora humanamente a gente sabe que não é assim, porque tem os mecanismos de desviar a água, né? Mas Deus faz a água cair para todo mundo. As plantações são atingidas da mesma maneira. O gado é afetado da mesma maneira.
Agora, como é que você vai viver a tribulação? Gosto do pastor Washington, que ele diz que isso aqui é para ensinar a gente a viver aqui, não é para viver lá. E Paulo diz que a gente vai ser julgado no dia do juízo é pelo que está aqui. Ele fala pelo meu evangelho. Está tudo aqui. Você quer saber como é que vai ser o dia do juízo? Lê a palavra. Você quer saber como viver cada dia em pé, íntegro, desfrutando do melhor dessa terra em meio a tribulações? Não é que elas vão deixar de existir, mas você vai desfrutar o melhor mesmo no meio da tribulação. Está aqui. É Jesus. É o verbo que se fez carne. Que coisa maravilhosa. É o verbo que se fez carne e que se deixou escrever para nos fazer ter conhecimento. Ele se deixou escrever, ele se revelou em escrita. Escreve aí. Coma. Que no dia que bate o vento, se a casa já não estiver edificada, não adianta no dia da ventania você querer construir a casa com fundamentos, a casa decente. Ela já tem que estar construída. Se você está lá num barraquinho de palha, porque quer. Se você está numa casinha de madeira, porque quer. Não vai ser no dia da grande ventania que você vai construir. Para as lutas da vida, você já tem que estar firmado na rocha. Você já tem que comer dele, beber dele, para estar alimentado, para ter vida, para caminhar. Te dá sabedoria para caminhar. Então a gente vai entrar depois numa passagem que na minha Bíblia está escrito assim, maravilhoso, fantástico. Eu botei todas as exclamações possíveis e no meu coração tem muitas mais, porque é uma revelação tremenda que Paulo traz. Então pensa nisso. Se você tem experimentado essa paz com Deus, justificados diante de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, você tem paz com Deus e desfruta desse gozo em qualquer situação. Jesus te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz e abra o nosso entendimento para a gente desfrutar mais e mais do que Ele tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Um beijo grande, até a próxima.